52, verso 22. Diz assim a palavra: levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e os seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os, fê-los passar pelo ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia. Ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo esse que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe: como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Preste bem atenção nisso. Perguntou-lhe: como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. Aquele lugar chamou Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Pai, eu quero te agradecer, meu Pai, pela tua palavra, por aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio, e venho pedir que a ação do teu Espírito agora seja soberana, meu Pai. Que o Senhor venha nos dar direção, que o Senhor nos dê atenção à palavra, e que a palavra venha penetrar em cada coração que aqui está. Eu profetizo vida abundante, eu profetizo que essa palavra venha penetrar em cada coração. E que o Senhor venha dar, Senhor, graça, para que eu possa transmitir para o teu povo aquilo que o Senhor plantou no meu coração. Pai, nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Gente, a vida de Jacó é uma história muito interessante para nós. Jacó, ele era filho de Isaac com Rebeca. E a gente vê que a história de Isaac e Rebeca foi uma história muito curtinha ali na Bíblia. Na verdade, eles fazem uma transição entre a geração de Abraão para a geração de Jacó. E eles recebem uma profecia, eles recebem algo da parte de Deus, porque aquela Rebeca, quando começou a sentir as dores de estar grávida, ela começou a sentir os incômodos da gravidez, ela clama a Deus por aquilo que estava acontecendo, e Deus fala: 2 nações há dentro do teu ventre, e o maior, ele vai servir ao menor. Por isso que há essa briga, porque são 2 nações poderosas dentro de você. E passados dias, ela concebeu, ela teve esses 2 filhos, e primeiro nasceu um filho chamado Esaú. Esaú por quê? Porque ele era cabeludo. Esaú quer dizer cabeludo, peludo. E ele já nasceu todo cheio de pelo, e quando ele é retirado do ventre de Rebeca, logo veio Jacó grudadinho no calcanhar dele. Não queria perder um minuto, ele já grudou no calcanhar, ele veio já grudado, e saiu aqueles 2 meninos. Então ficou Esaú quando sendo o mais velho, e Jacó. E o nome Jacó, sendo o mais novo, quer dizer o quê? Suplantador, ou numa outra tradução quer dizer aquele que agarra. Às vezes as pessoas falam somente que esse nome quer dizer suplantador. Não, ele quer dizer também aquele que agarra. Por quê? Porque era um costume no meio dos hebreus, eles darem o nome para a criança do momento que eles estavam vivendo, ou aquilo que eles queriam profetizar para a vida daquela criança. E vai dizer a palavra de Deus que Esaú, ele foi um homem caçador, ele foi aquele cara ousado, ele foi cara que punha a cara para bater, ele era aquele cara pau para toda obra, aquele cara sangue nos olhos. Agora vai dizer que Jacó, ele era aquele cara que gostava de ficar nas tendas, ele era aquele cara mais intelectual, e a sua mãe gostava mais de Jacó, enquanto que o seu pai Isaac gostava mais de Esaú.
Mas a palavra de Deus vai dizer que Esaú, ele era o preferido de Isaac por causa do seu cozido, por causa que ele caçava e cozinhava, e o seu pai adorava isso. Então a gente já começa a ver que ali existia uma relação de quê? Uma relação de que eu amo por aquilo que ele me faz. A gente começa a ver uma situação de paternidade já um pouco deturpada, de um pai que não amava os seus filhos por aquilo que eles eram, mas por aquilo que eles faziam. Percebeu como a questão de paternidade sempre vem ao encontro da palavra de Deus? E por conta disso, um dia Esaú saiu para caçar, e quando ele volta esbaforido, enquanto o Jacozinho estava lá fazendo um negocinho de lentilha lá. E, gente, lentilha é ruim pra caramba, né, gente? E o cara lá fazendo a lentilha dele lá. E ele chegou esbaforido e falou: me dá um pouco desse prato de lentilha, me dá um pouco desse cozido aí. E Jacó fala para eles: eu te dou. Só que você me vende a sua primogenitura. Esaú, sem valorizar as coisas que lhe foram entregues, ele fala: então tá bom, eu já estou a ponto de morrer mesmo, já estou tão cansado, já estou todo arrebentado, pode pegar minha primogenitura para você, que para mim não importa isso aí, trocou aquilo por um prato de lentilha. Aí nós já começamos a ver o quê? Uma desestrutura familiar, em que uma pessoa não valorizava a primogenitura, e a primogenitura, meus amados, era algo que conferia a Esaú 50% da herança e o controle de toda a família quando Isaac morresse. Ou seja, ele estava desprezando uma herança a qual o próprio Deus tinha depositado sobre a vida dele. Ele não seria o maior, porque havia uma promessa em que Deus estava fazendo com que o menor, ele seria servido pelo maior. Mas ele teria o quê? Ele seria dono de metade da fortuna do seu pai e ainda governaria tudo aquilo que o seu pai deixou, até uma outra geração surgir. E a gente já começa a ver uma situação de uma família que não valorizava aquilo que Deus tinha depositado sobre a vida deles. E muitas vezes, meus amados, isso acontece conosco. Muitas vezes nós desprezamos, muitas vezes nós não valorizamos aquilo que Deus depositou sobre as nossas vidas. Você já parou para pensar que muitas vezes nós somos ingratos a Deus por aquilo que Ele tem feito por nós, pelo local onde Ele tem nos colocado? Você já parou para agradecer para Deus tudo aquilo que Ele fez no nosso meio nesses últimos dias? Porque parece que às vezes a gente vem numa agitação tão grande, a gente vem numa conquista tão grande que às vezes a gente não para agradecer aquilo que Deus tem depositado na nossa vida. Você já parou para agradecer pela família que você tem? Você já parou para agradecer para Deus o filho que você teve, a casa onde você mora, numa noite fria dessa, o cobertor que você está deitando? Porque às vezes a gente está acostumado a conquistar, e a gente fica tão cansado com as coisas, que a gente às vezes acaba desprezando e muitas vezes pecando contra Deus. Por isso eu quero dar uma dica para você: nunca tome decisões no momento em que você está estafado, no momento que você está exausto diante de uma coisa que você está fazendo. A gente vai tomar péssimas decisões, nós vamos tomar péssimas decisões nos momentos que nós estivermos cansados da luta diária, das conquistas que nós estamos correndo atrás. Se a gente faz isso, a gente acaba vendendo aquilo que Deus tem algo maior para nós por algo de pouco valor. É o que acontece quando nós pecamos, quando uma pessoa, por exemplo, ela peca. Quando uma pessoa ela cai num pecado de adultério, por exemplo, ela tem uma família, ela tem algo grande para ela. E de repente ela se deixa ver por uma situação temporária, uma situação que vai surtir um efeito momentâneo no coração dela, e aquilo acaba não valendo nada daquilo. Uma pessoa que com vício de drogas, por exemplo, ela está ali segurando firme na sua situação, ela garantindo aquilo que ela tem recebido de Deus, e daqui a pouco aparece uma oportunidade daquela pessoa usar uma droga, ela fala: o que vale é o prazer do momento, o que vale é aquilo que é para agora, e ela acaba perdendo aquilo que Deus tem de melhor para a vida dela, ela acaba porventura perdendo uma herança maravilhosa que Deus tem para a vida dela. Vai dizer lá em Hebreus capítulo 11, verso 24, que Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó,
do que por um breve período de tempo ter vivido o gozo do pecado. O pecado ele é momentâneo, gente. O pecado ele passa, ele é uma paixão. Ele é uma paixão que se você conseguir controlar aquilo naquele momento, ele vai embora. E Esaú ele começa a se perder justamente aqui, quando ele começa a desprezar algo que Deus tinha deixado na vida dele como algo bom, algo que pudesse fazer com que o futuro dele estivesse garantido. E Jacó, a gente começa a ver o coração de Jacó depositado nessa situação. Porque Jacó, ele queria justamente aquilo que era de Esaú. Por isso que eu trouxe o título da mensagem, Seja Você Mesmo. Porque nós vamos ver Jacó entrando num sistema, entrando numa forma de agir, como olhando para a vida do outro e querendo aquilo que era do outro para a vida dele. E muitas vezes nós vivemos assim. Já percebeu que a grama do vizinho é sempre mais bonita? Já percebeu que muitas vezes a igreja do outro parece que é legal, até o momento que você vai fazer parte daquela igreja, você vê que não é nada daquilo? Já percebeu que muitas vezes a esposa do outro a esposa do outro é da hora. Vai lá conviver com a esposa do outro, para ver o que é. Às vezes a gente fica olhando muito para aquilo que é do outro, a gente fica olhando muito para aquilo que é externo, e deixamos de valorizar aquilo que Deus depositou na nossa vida. E foi isso que entrou no coração de Jacó. Começou a observar muito o seu irmão, e começou a querer, em primeiro lugar, a primogenitura do seu irmão. Detalhe, isso é um pecado muito grave que aconteceu com ele, sabe por quê? Porque ele não precisava nada daquilo. Já existia uma profecia na vida dele dizendo que o maior serviria o menor. Ou seja, meus amados, eu falo isso para vocês aqui no dia de hoje. Há algo da parte de Deus para a vida de vocês. Há algo depositado no céu para a vida de vocês, que vocês não precisam ficar olhando para quem está do teu lado. Muitas vezes a gente caminha olhando muito para os lados, não olhando para frente. A Bíblia nos dá uma orientação dizendo que nós temos que seguir um alvo, prosseguindo o alvo, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Nele está o sim, nele está o amém, nele está contido tudo aquilo que você precisa. Tudo aquilo que é necessário para fazer você crescer. Deus tem uma individualidade para cada um. Ao mesmo tempo que Deus ele é universal, uma partícula de Deus é depositada dentro de você que se chama propósito. E cada um tem um propósito. Eu não posso querer viver a vida do Marcos. Eu não posso querer viver a vida do Diego, do Marcílio. Deus tem algo para mim. E enquanto eu ficar olhando aquilo que Deus tem para mim, eu vou prosperar. Enquanto eu ficar olhando aquilo que o outro tem, eu vou ficar para trás. Isso é muito grave, gente. A gente vai ver isso acontecendo em diversos pontos da Bíblia. A gente vai ver um homem chamado Pedro. Certa feita, no capítulo 16 de Mateus, Jesus se reúne com os seus discípulos e ele pergunta: que dizem os homens quem eu sou? E os discípulos começam a fazer o bingo gospel deles lá, né? O show do milhão gospel ali. Um dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é o João Batista, e outros dizem que o Senhor é um dos profetas. E vocês? O que vocês acham que eu sou? E daqui a pouco levanta Pedro, e Pedro fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala para ele: muito bem, Simão Bar-Jonas. Bar-Jonas porque ele era filho de Jonas. Bar no hebraico é filho. Muito bem, Simão Bar-Jonas. Não foi carne nem sangue que revelou isso. Ou seja, não foi o teu amiguinho lá do jogo de bilhar lá. Não foi o teu amigo de balada. Não foi o teu amigo qualquer lá da escola, da faculdade que revelou isso para você. Foi o Espírito do meu Pai que depositou isso. Portanto, a partir de agora, tu és Pedro, tu és Petros no original grego, ou seja, uma pedra pequena. E sobre esta pedra, que é que Jesus falava? Jesus falava dele sim, que é uma pedra no grego, quer dizer uma pedra grande, sobre esta pedra. Mas não é exatamente sobre Jesus, é a pedra que fala de Zacarias, a pedra de 7 olhos, uma pedra de revelação, ou seja, Jesus falando sobre a revelação de quem eu sou.
edificarão a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Olha que legal. Pedro, a partir desse momento, ele tem a chave da igreja. Ele vai ser o fundador da igreja. Ele recebe uma missão. Ele recebe algo que Deus, o plano estabelecido no céu para Pedro, foi revelado no momento que ele teve a revelação de quem Jesus é. Uma lição para nós. Talvez você possa ter entrado aqui perdido. Você pode ter entrado aqui não sabendo o que Deus quer de você. Um conselho que eu dou para você baseado nisso: busque quem Jesus é, porque a partir do momento que Jesus se revelar para você, automaticamente vem o plano de Cristo para a tua vida. Busque quem Jesus é. Quando você ver a luz de Jesus na tua vida, você vai ver o plano que ele tem revelado para a tua vida. E ele saiu com esse plano na mão. Agora você é o patriarca da igreja. Ele tomou aquilo para si. Era o plano dele. Era o plano que ele tinha para ele. Só que a gente vai ver no desenrolar da história que existiam os 3 amiguinhos de Jesus. Existiam 3 amigos mais próximos, porque, gente, todos ali eram amados por Jesus. Mas existiam os 70 que Jesus enviou, que não eram tão próximos de Jesus. E dentre esses 70 existiam os 12, que eram os 12 apóstolos. E dentro desses 12 existiam 3, que eram os mais próximos de Jesus. E eles se chamavam Pedro, João e Tiago. Você vai ver que na maioria das passagens bíblicas, os maiores acontecimentos, Pedro, João e Tiago estavam ali enfiados com Jesus. Mas dentro de Pedro, João e Tiago existia um que tinha atitudes diferenciadas com Jesus, e Jesus vai dizer o quê? Que era o discípulo a quem Jesus amava, e ele se chamava João. João, ele buscou o quê? Ele buscou conhecer o coração de Jesus. Ele reclinava no ombro de Jesus. Ele buscava cada vez mais estar perto de Jesus, não por aquilo que Jesus poderia dar para ele, mas por quem Jesus era. E isso fez toda a diferença no ministério de João. E quando a gente vai no final, quando Jesus ele já se entregou por nós, no capítulo 21 de João, onde Jesus ele chega naquela praia, e onde Pedro, depois de ver que tudo aquilo que ele tinha recebido de Jesus não tinha acontecido, porque ele não manteve a sua posição como tinha que ser mantido, o que aconteceu? Ele olha para os discípulos, para os demais, ele tinha uma posição de autoridade, ele fala: vou pescar. Por quê? Porque quando a gente fica firmado em Jesus por aquilo que ele te dá, somente na missão que ele te deu, e não por quem Jesus é, você corre o sério risco de voltar para trás. Por quê? Porque as coisas talvez não tenham acontecido da maneira como você pensava que era para acontecer. Por quê? No momento que Pedro ele recebe aquela missão de Jesus, na cabeça dele ele já formou todo o planinho dele. Eu vou abrir uma igreja lá no Três Marias, depois eu vou abrir uma no São Gonçalo, depois eu vou abrir uma lá, e eu vou fazer. Ele já fundou o ministério dele, na mente dele já fundou tudo. Só que a palavra de Deus vai dizer em Provérbios 16, que nós bolamos alguns planos, mas a resposta ela vem da boca do Senhor. E Pedro ficou firmado muito nos planos. Ele formou aquele castelinho dele, enquanto que João não. João ele começou a sondar o coração de Jesus. Ele procurou saber quem era Jesus, ele procurou estabelecer uma intimidade com Jesus. E no dia que eles falaram, vamos pescar, todo mundo foi atrás de Pedro, porque Pedro pensou assim: já que o meu plano de abrir igreja, meu plano de ter as chaves da igreja deu errado, Jesus foi morto, eu vou pescar, vou voltar para a minha vida de antes, vou voltar para aquilo que é do passado, vou voltar para aquele outro sistema, quando eu não conhecia tanto Jesus. E ele volta para pescar. E quando ele vai pescar, o que acontece? Não pegaram nada. Eu digo para você essa noite, se você for contra aquilo que Deus tem para a tua vida, fazendo do teu próprio jeito, a rede vai voltar vazia. Vai do jeito de Jesus, porque no jeito de Jesus a rede ela volta cheia. Se você for fazer dos teus próprios planos, você pode ter certeza, é derrota na certa. E quando eles estão voltando com as redes vazias, um homem estava sentado lá na praia, fazendo uma fogueirinha, fazendo um luauzinho ali sozinho, e grita assim para eles: lança a rede à direita.
E nesse momento eles lançam a rede à direita, e vai dizer que aquela rede se encheu de 153 grandes peixes, para eles poderem trazer algo para a terra. No momento que eles se encontram, no momento que eles vão para a terra, Pedro percebe que aquele era Jesus. E ele vai ali ter um particular com Jesus. Porque quando nós estamos desviados do propósito que Deus tem para nós, muitas vezes Jesus nos chama para um particular. E tem algumas pessoas aqui que estão fugindo desse particular de Deus, e Deus manda dizer que Ele quer você num particular com Ele, para poder trazer um alinhamento para aquilo que Ele tem para a tua vida. Ele está te chamando você para a fogueirinha dele, para o lugarzinho quente que Ele preparou, com um peixinho, para um banquete que Ele preparou para você, porque Ele quer trazer um alinhamento para você, e tem gente fugindo desse alinhamento. E Ele fala para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro fala assim: Jesus, tu sabes que eu te amo. E esse é um trocadilho que teve ali na língua hebraica, na língua grega, né? Que quando Jesus ele fala, tu me amas, ele fala, tu me ágape. Que ágape é o quê? É o amor de Deus, é o amor incondicional, é o amor que não espera nada em troca. E Pedro fala assim: tu sabes que eu te amo. Só que esse eu te amo que Pedro manda para ele, é um eu te gosto. É um gostosinho, é um eu te gosto como amigo. Não para entregar minha vida para ti, mas eu te amo daquele jeito, desde que eu não tenho que me sacrificar. E tem muita gente, meus amados, que está andando com Jesus, está pronunciando o nome de Jesus, mas não consegue se sacrificar por Jesus. Ele está nessa mesma falinha de Pedro. Enquanto o Senhor me ama sacrificial, eu te amo mal ou menos, mal ou menos. E Jesus, ele pergunta, então Jesus fala assim para ele: então tá bom, apacenta as minhas ovelhas. Opa, olha Jesus remetendo Pedro ao ministério que tinha falado lá atrás. Aí Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Tu me ágape? Ele: eu te filéu, eu te gosto. Jesus fala: então tá bom, cuida das minhas ovelhas. Jesus, numa terceira vez, remetendo às 3 vezes que Pedro o traiu, fala: Pedro, tu me ágape? E Pedro fala assim para ele: tu sabe todas as coisas. Ou seja, Pedro falou assim para ele: o Senhor sabe que eu não consigo chegar nesse nível. O Senhor sabe que eu me desviei nesse caminho. Tu sabes que nesse período que eu andei contigo, eu não busquei o teu coração, eu busquei aquilo que você podia me dar. Eu busquei o glamour, eu busquei somente o título de cristão, mas eu não te busquei na intensidade, eu não te busquei na essência. Eu não entrei no meu quarto e te busquei de todo o coração, porque a palavra de Deus vai dizer lá em Jeremias capítulo 11, verso 29, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o teu coração. Pedro não buscou, ele perdeu esse tempo. Mas Jesus fala assim: eu sei, cuida das minhas ovelhas. E Pedro, nesse momento, entendeu que o ministério dele estava sendo restaurado, ele estava recebendo um alinhamento de Deus. Mas Jesus fala para ele: Pedro, a história agora vai ser diferente. Porque quando tu eras moço, você se preparava, você amarrava sua cinta, você se vestia, e ia e fazia da maneira como você queria, você fazia do teu jeito. Só que quando você estiver velho, outros vão te amarrar, outros vão te segurar, e você não vai poder fazer nada sobre isso. Ou seja, vai dizer a palavra de Deus que Jesus estava falando o tipo de morte que Pedro iria sofrer. Ou seja, Pedro iria ser crucificado e de cabeça para baixo, mas não como algo que foi lhe imposto, algo a qual ele colocou, algo que quando ele foi crucificado ele falou: eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre foi, me crucifica de cabeça para baixo, porque ele sofreria uma obra do Espírito que o levaria a fazer coisas diferentes, porque antes ele fazia na base da carne, mas agora ele faria por meio do Espírito. Gente, nós temos que fazer coisas por meio do Espírito. Por meio do Espírito você vai chegar mais profundo com Deus. Por meio do Espírito você vai fazer coisas que, olhando lá para trás, você nunca faria. Isso foi colocado para Pedro, só que Pedro ainda tinha uma cisma. Pedro sempre teve uma cisma com João. Você vai ver, quando eles estão correndo para ver o túmulo de Jesus, vai dizer que João correu mais que ele. Era uma competição velada.
entre João e Pedro. Começa a olhar quando eles estão os dois juntos, você vai ver nos textos bíblicos, quando eles correm para ver o túmulo de Jesus. Em algumas situações havia uma certa competição entre Pedro e João, porque ele, principalmente com Pedro com relação a João. Lembra na ceia? Pedro vai lá cutucar João. Pergunta aí para Jesus quem que vai trair a gente. Quem que vai trair Jesus? Porque Jesus tinha falado que sabia. Você estava lá reclinado nele, ou seja, Pedro ele tinha uma pontinha de vontade de ser João. O que me prova isso? Vai lá para o final do texto, você vai ver no capítulo 21 de João. Após Jesus ter falado tudo isso para Pedro, Pedro aponta para João e fala, e quanto a este? Que será dele? Porque eu vou morrer daqui a pouco, uns dias. E ele, o que vai ser? Jesus olha para ele e fala, quanto a este, você não se preocupe. Eu sei o que eu vou fazer com ele. Ou seja, o que Jesus quis dizer naquele momento? Não fica mais olhando para Pedro. Olha para aquilo que eu já falei para você lá atrás. Olha para aquilo que eu estou falando para você de novo e siga o teu caminho. Ei, meu irmão, minha irmã, para de olhar para aquela pessoa que você admira, para aquele pregador da internet, para aquela pessoa que você tanto ama, que é homem e mulher de Deus sim, mas ele tem a vida dele e Deus tem algo maravilhoso para a tua vida. Gente, eu já olhei, eu já tive muito disso aí. Quando me converti, eu sempre quis pregar a palavra de Deus. Quando me converti, eu chegava em casa do serviço, acho que eu já era até casado. E no canal da NET, tinha um canal que chamava CNT, eu não sei se tem esse canal mais. E antes passava a pregação do Silas Malafaia. Gente, eu chegava, eu corria, descia do ônibus rápido da fábrica, sentava no sofá, ligava a pregação do Silas Malafaia e falava... Chorava na frente da televisão. Senhor, eu quero ser igual esse cara aí. Chorava, orando a Deus, gente. Gente, Deus tinha outra coisa para mim. Não que eu vá ser maior que Silas, nada disso, mas Deus tinha algo particular para a minha vida. Até um dia que eu fui para o seminário teológico, e era aula de homilética, era aula de pregação. E cada um tinha que subir lá na tribuna e pregar 5 minutos. E me deu maior vergonha nesse dia, gente. Eu fui e preguei 5 minutos. Na hora que terminou a pregação, o cara falou, muito bom. O Malafaia pregou legalzinho aqui para nós. Que eu fiz igualzinho o Malafaia. Não igualzinho não, mas tentei. O cara viu que era o Malafaia ali e não era esse propósito. Deus já gerou um Malafaia. Deus já gerou um Luciano Subirá. Deus já gerou um homem lá de Deus para poder agir onde ele foi chamado. Deus tem outra coisa para mim. E para eu fazer esse processo de desmame foi doído, gente. É doído muitas vezes esse processo de nós tirarmos de nós quem nós queríamos ser. Quem nós nos espelhamos para ser. É legal a gente ter pessoas como referência na nossa vida. Amém. Eu admiro muito o pastor Luciano Subirá, admiro o ministério dele, mas eu não quero o que ele tem, eu não quero ser igual a ele, eu quero ter ele como referência, sim, mas Deus tem algo para mim, Deus tem um povo para mim, Deus tem algo, tem uma palavra específica na minha vida que eu quero vivê-la, a partir do momento que Deus vai me revelando isso para mim. E para nós a mesma coisa. E foi o que aconteceu com Jacó. Jacó, ele sempre quis ser Esaú. Até que um dia, pelo fato dele ter tomado a primogenitura, e a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente faz, meus amados. Porque muitas coisas nas nossas vidas a gente não percebe, a gente está fazendo um ato profético sem saber. No momento que ele toma a primogenitura de Esaú, ele toma no campo espiritual tudo aquilo que Esaú teria para ele. A gente tem que tomar cuidado, que muitas vezes, quando você vai diante de uma pessoa e fala, ó, põe a mão na minha cabeça, eu quero que você tenha. Nós tivemos um problema essa semana com uma pessoa que colocou a mão na cabeça de outra pessoa e passou o que não devia ter passado para ela. E a gente teve que fazer uma quebra, teve que fazer uma ruptura espiritual, porque aquela pessoa tinha recebido coisas que não devia, aquilo estava fazendo mal, estava causando algo no campo espiritual daquela pessoa, estava trazendo um retrocesso. Porque muitas vezes a gente quer se colocar debaixo das mãos das pessoas para receber o que aquelas pessoas têm. E quando Esaú ele faz isso, ele pega a primogenitura, Jacó faz isso, ele pega a primogenitura de Esaú, ele atrai para si tudo aquilo que seria de Esaú no campo espiritual. Até que um dia, Isaac, seu pai, estava
doente e achava que ia morrer. Porque a gente vai ver que lá no Egito, o Isacão estava lá. Ele não ia morrer nesse dia. A gente vai ver lá na frente do texto que Isaac achava que ia morrer e falou assim: Esaú, meu filho, você é um exímio caçador, vai lá e faz uma caça para mim, porque eu estou a ponto de morrer e eu vou proferir o quê? A minha bênção sobre sua vida, eu vou te abençoar. O rapazinho ficou doido, falou, vou lá, vou. Só que nisso Rebeca ouviu aquilo que Isaac tinha falado. E ela chama, olha para você ver o campo espiritual funcionando. Rebeca, ela chama Jacó e fala assim, ó, vai lá, finge que você é o seu irmão. Se coloca lá como se fosse o seu irmão, para que você receba uma bênção que o seu pai vai derramar sobre o seu irmão. Gente, é algo totalmente espiritual, é algo totalmente diabólico, sabe por quê? Volto lá para o começo do texto, ele não precisava de nada daquilo. Deus já tinha decretado, o maior serviria o menor. A mãe tinha ouvido aquela profecia, ou seja, naquele momento, houve o quê? Houve um entorpecimento, houve um esquecimento daquilo que Deus tinha falado para a vida dela, gente. Muitas vezes nós estamos debaixo de um jugo espiritual que faz com que nós esqueçamos as promessas que Deus tem para a nossa vida. E eu, em nome de Jesus, declaro na vida de vocês que haja uma abertura na mente e no espírito de vocês, para que venha reavivar aquilo que Deus já prometeu para a vida de vocês. Não deixa morrer aquilo que Deus já falou com a tua vida. Deus usa profeta, gente. Deus usa a palavra dEle. Deus usa o Espírito dEle para ministrar no nosso coração aquilo que Ele tem para nossas vidas. E às vezes nós entramos debaixo de um jugo espiritual que isso é calado dentro de nós. E foi o que aconteceu com Rebeca, ela ficou desesperada, meu filho tem que ser abençoado. Mas gente, nós não somos abençoados por homem, quem nos abençoa é Deus. Você não precisa ficar se submetendo que eu falo não é você se submeter debaixo de uma liderança, não. O que eu estou falando aqui, que você não precisa ficar se humilhando, você não precisa ficar catando migalha de que homens estão oferecendo para isso, sabe por quê? Porque Deus tem coisa melhor para a tua vida, é Deus que coordena a tua vida, é Deus que te abençoa, é Deus que vai te exaltar nessa terra. E não é lá no céu não, é nessa terra. E ela vai, faz todo um cozido lá, cozinha um cabrito, coloca pelo no seu filho, e ele foi lá que nem um idiota lá para pedir a bênção do seu pai. Seu pai até desconfiou no começo, falou, a voz é de Esaú. A voz é de Jacó, mas o braço peludo é de Esaú. Mas eu vou te abençoar. As riquezas da terra vão ser suas, todos os seus irmãos vão se submeter diante de ti. E a partir daquele momento, o que ele toma? Toma mais uma dose de Esaú para ele. Mais algo espiritual de Esaú vem sobre a vida dele. Esaú volta da caçada. Percebe que o seu irmão já tinha feito toda aquela atrapalhada e falou, cara, eu vou te matar. E o que eles fazem? Bolam um plano para que Jacó sumisse dali. E Jacó, meus amados, o plano que Deus tem estabelecido para nossas vidas, você pode se desviar, mas Deus ele vai fazer de tudo para cumprir aquilo na tua vida. Se você facilitar para Deus, se você andar no propósito que Deus tem para a tua vida, o negócio vai ficar mais fácil. Mas se você fizer uma série de atrapalhados, você pode ter certeza, Deus vai fazer igual fez com o povo no deserto, Ele vai dar uma volta com você até te levar no lugar que Ele tem para te levar. A escolha é sua. Ou você facilita para ser mais fácil, ou você dificulta e Deus vai tratar com você. E desse momento em diante, Deus olhou lá no céu e falou, Jacó, chegou da sua dose de Esaú para a tua vida. Aquele em quem você queria ser, agora eu vou ter que tirar ele da tua vida. Eu vou ter que desmamar você de Esaú. E ele sai o quê? Sai daquela terra e vai procurar um homem chamado Labão, que era irmão de Rebeca. Eu costumo dizer que para todo Jacó, para todo espertalhão, para todo cara que quis fazer algo do seu jeito, da sua forma de agir, e principalmente na malandragem, Deus levanta um Labão para ele. E quando ele chega na casa de Labão, Labão já percebe que ele era da família de Isaac, ele tinha grana. Quando Labão ficou sabendo que ele era o filho de Isaac, opa, cai para dentro, cara. Você é muito bem-vindo aqui. Porque Labão ele era avarento. Labão ele só queria tirar vantagem dos outros.
Sempre para um Jacó, Deus levanta um Labão. Não adianta você querer bancar o esperto, uma hora você vai encontrar um Labão na tua vida. E quando ele coloca os olhos na filha de Labão, chamada Raquel, aí ele ficou doidão. Ele falou, nossa, é aqui mesmo que eu vou ficar. A mulher é da minha linhagem, porque Esaú já tinha ficado mordidinho lá, e sabendo que os pais não queriam que ele se alinhasse com pessoas de outra linhagem, casou com mulheres do povo inimigo. E ele fica naquela família, e Labão, todo bonzinho, chega para ele e fala, tá bom, você pode casar com a minha filha Raquel, desde que você trabalhe 7 anos de graça para mim. E vai falar que Jacó trabalhou 7 anos e aqueles dias foram tão poucos, tamanho era o amor que ele tinha por Raquel. Outro conselho aí para solteiras, outro conselho aí para quem vai casar. Se o homem não conseguir fazer algum sacrifício pela tua vida, dispense esse camarada, porque ele não é homem para a tua vida. Conselho também para os homens que vão se casar. Eu não sei se tem homens que estão solteiros aí, cara, tem o Just aí. Se você arrumar um parceiro ou uma parceira que não consegue submeter a um sacrifício pela tua vida, dispensa essa pessoa, porque lá na frente ela vai dar problema na tua vida. E no dia que cumpriram-se os 7 anos, o cara já devia estar doidão, né? Falou, hoje a giripoca vai piar. Hoje é o dia que a Raquel, hoje é o dia que a Raquel vai me conhecer de verdade. E prepararam um banquete, e na hora que ele entra no quarto, tudo escuro, o Labãozão o que faz? Enfia a outra filha dele, Lia, no quarto. Por isso que eu falo, gente, às vezes a gente fala a respeito de bebida alcoólica. Para mim, esse cara estava chapado. Para mim, esse cara estava bêbado. Porque não tem como você se deitar com uma mulher e no outro dia você descobrir que ela era outra. Não tem, o cara estava... Porque teve um banquete antes, para mim o cara estava doidaço. E quando ele acorda de manhã, acho que ele tirou o lençol. Não é a Raquel. Não é a Raquel. Por quê? Começa ali o processo de Deus mostrar para Jacó as feridas que ele tinha causado nas outras pessoas. Às vezes nós passamos por coisas, gente, e a gente não vê o que a gente fez lá atrás, a gente não vê o que a gente plantou. Às vezes a gente até procura se acertar com as pessoas, eu vejo muito isso que acontece dentro da igreja. A pessoa comete um pecado, a gente trata do pecado, a pessoa vai se consertar com outra pessoa e ela acha que pelo fato da outra pessoa ter ela perdoado, as coisas têm que ficar normal de um dia para o outro. Não, gente. É um processo de poder ganhar a confiança da pessoa novamente. Há um luto em cima disso, mas depois aquilo passa e se reconecta de novo. E foi o que aconteceu ali. Ele viu o líder, ele foi tirar satisfação com Labão. Falou, Labão, eu casei com Raquel, você me deu. Ele falou, então, o costume do nosso povo é assim. Eu não posso dar a filha mais nova antes de casar a mais velha. Então faz o seguinte, fica uma semana, que era o tempo do casamento judaico, o casamento hebreu era feito em uma semana, cumpre o período de uma semana com ela, que eu te dou Lia, eu te dou Raquel, e você me trabalha mais 7 anos para poder pagar ela. E o cara apaixonado, ele faz isso, porque a paixão faz isso, gente. O cara, ele paga qualquer preço. E ele recebe Raquel. Mas olha para vocês verem a vida de Esaú se manifestando em Jacó, mais uma vez, até na escolha das meninas. Quem que era o filho mais velho? Esaú. Quem que deveria ter se casado com Lia? Esaú. Ou seja, uma escolha que ele fez lá atrás, ele não queria ser Esaú, era como se Deus falasse, então tá bom, já que você é Esaú, pega a mulher de Esaú para você. Depois que ele foi ter o quê? Foi ter o que era dele. Ou seja, quando nós ficamos espelhando muito na vida das pessoas, muitas vezes nós vamos pegar algo que não nos satisfaz. Por quê? Porque aquilo não é para nós, aquilo é para a pessoa a qual você está se espelhando. Por isso, apague essa pessoa da sua mente e comece a olhar para Jesus, porque Ele tem algo maravilhoso para a tua vida. E esse homem, ele vai com Raquel. Casa-se, Deus começa a prosperar esse homem. E a gente vai ver que a vida dele começou a abençoar a Deus, tudo aquilo que ele colocava a mão. E no dia que ele quis ir embora, Labão falou, cara, não fica comigo, você tem me abençoado.
Porque muitas vezes nós estamos prosperando financeiramente, muitas vezes nós estamos prosperando no nosso negócio, mas não é sinal que nós estamos 100% alinhados com aquilo que Deus tem para a nossa vida. Nem sempre você que está passando por dificuldade financeira é porque Deus está tratando com você, mas nem sempre você que está passando por uma bonança financeira é porque Deus está feliz com você. Tudo vai se definir o quê? Dentro do nosso coração, dentro da nossa satisfação para com Deus. É a satisfação no viver com Deus que vai definir a nossa prosperidade. Porque às vezes você está passando na luta, você está passando na dificuldade financeira, mas o teu coração está em paz. E às vezes você está vivendo na bênção financeira, mas você está atribulado. Você não consegue dormir direito, você não consegue parar de pensar, você não consegue relaxar. Por quê? Porque você não está vivendo em prosperidade bíblica. E eles vão caminhando até um dia que há uma ruptura. Que Jacó já está trabalhado, bem trabalhado por Deus. E nesse momento Deus permite com que eles fossem embora. Mas lógico, sempre existia um pouco de Jacózinho ali. Sempre existia um pouco de Esaú. Porque no momento que eles estão indo embora, pelo fato de Jacó amar mais a Raquel, ele coloca primeiro os filhos que ele teve com as escravas e as escravas na frente. Depois ele coloca o que? Lia com os seus filhos logo atrás. E por último ele coloca Raquel e seu filho José atrás. Porque era quem ele mais amava. Ele colocou primeiro as pessoas em ordem de importância na vida dele, para que fossem sacrificadas no encontro que ele teria com Esaú. Porque ele sabia que o caminho de retorno era necessário ele ir se acertar com quem? Com aquela figura a qual ele tanto desejou ser. Uma das características que nós estamos trabalhados por Deus, que Deus já está nos modelando, é o fato de nós conseguirmos voltar para o passado, é o fato de nós conseguirmos lidar com algo que nós admirávamos antes, com algo que nós desejávamos antes, mas que aquilo já não faz mais sentido para você. Às vezes lá no passado você era louco, fazia loucuras para ter um baita de um carrão. E sabe qual é o sinal que Deus está trabalhando na tua vida, que você tem crescido, tem tido uma maturidade espiritual? É sinal que esse carrão já não tem mais valor para você. O que tem mais valor para você é a sua comunhão com Deus. Eu tinha vários, a Elisandra sabe dos vários desejos que eu tinha, até ministeriais. Há alguns anos atrás, e não faz muito tempo não. Mas quando eu me coloquei a buscar mais o coração de Deus, isso começou a perder sentido para mim. É lógico que eu vou me alegrar se Deus der para mim. Mas se Deus não der, o que me alegra é eu estar caminhando com Jesus, é eu estar dando fruto na presença de Jesus. É isso que nós temos que ter, meus amados. Se algo era um ídolo para você lá atrás, e já não é mais hoje, é sinal que Deus está trabalhando no teu coração. Se o dinheiro era um ídolo para você lá atrás, e hoje você já não se importa tanto com o dinheiro, é Deus tratando o teu coração, é Deus tirando o Esaú que tinha no teu coração, para poder fazer de você um verdadeiro Jacó, para fazer de você um verdadeiro homem que vai reinar nessa terra, uma mulher que vai reinar nessa terra. É isso que Deus quer fazer conosco. E ele sabia que essa ruptura ia ter que ia chegar um momento em que ele seria provado, para ver se realmente Esaú tinha saído do coração dele. E Deus muitas vezes ele nos coloca nesse momento de prova, para ver onde está o nosso coração. Deus ele nos conduz, porque não adianta somente a gente sair falando para as pessoas, eu não ligo, esse negócio de dinheiro para mim eu já não ligo mais tanto. É? Então beleza, então eu vou colocar uma provinha no você para ver como é que você reage. Porque Deus, ele provém as provas da nossa vida para saber o que está no nosso coração. Não para Ele saber, para que nós saibamos onde está o nosso coração. Você vai para Deuteronômio 8, ele falou, e te deixou para passar fome, e te deixou peregrinar no deserto, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Foi o que aconteceu com Pedro lá atrás, lembra que eu contei para vocês? Foi o que aconteceu com Pedro. Jesus morreu, Pedro ficou perdidão.
E o que ele foi fazer? Ele foi pescar, sabe por quê? Porque o barco de pesca não tinha ainda saído do coração dele. Ele andava com Jesus, falava que amava Jesus, ia no culto com Jesus, via todas as coisas que Jesus falava, mas o barco de pesca ainda estava no coração de Pedro. E nesse momento que ele não pegou nada, que ele teve um encontro com Jesus, Jesus estava falando para ele: cara, joga o barco de pesca fora e apacenta os meus cordeirinhos. Deus está falando aqui para você hoje: joga o teu barco de pesca fora, joga o teu Esaú fora, joga aquele teu ídolo fora, aquilo que tanto você ama, porque Deus tem algo muito maior que vai satisfazer o teu coração. Deus tem algo maior, nada se compara àquilo que Deus pode nos dar. Gente, há 1 ano e pouco atrás, quando apareceu a minha moto para comprar, o Ney é testemunha, eu fiquei doido, tem que comprar essa moto, Ney, tem que sei o quê. E dei um nó na minha mulher lá, e comprei e tal. Gente, não vou falar para vocês que não foi da hora. Amava andar de moto, saía com os caras era a moto dos meus sonhos, era a moto que eu queria. Mas um dia, com 1 ano mais ou menos com a moto, eu falei: se necessário for, eu entregaria minha moto no altar do Senhor. Se necessário for, entregaria minha moto no altar de Deus. E Deus guardou isso aí. Deus, você entregaria seu ídolozinho aí no meu altar? Amém. Até que um dia eu coloquei a moto para vender. Mas eu coloquei a moto para vender para pegar uma partezinha só, fazer o que tinha para fazer e comprar uma moto equivalente, um pouco menor, mas uma boa moto. E no dia que eu falei isso, a gente foi abrir a nossa igreja, eu falei: Senhor, realmente eu quero colocar a minha moto para poder abençoar a obra de Deus. E foi a hora que mais necessitou. Você está vendo essas caixas de som aqui, ó? Isso aqui, esse pedacinho de madeira que custou R$8.000. Foi parte da minha moto que foi vendida, e ainda ficou uma outra moto para poder ser vendida, para colocar no altar de Deus. Foi Deus me conduzindo a um ponto para falar: você falou aquilo lá atrás, agora eu quero ver com você, se você realmente é capaz de fazer isso. E Deus, ele me provou. E graças a Deus eu fui aprovado nessa prova. E isso trouxe fruto para nós. E não se espante se Deus te conduzir a algo que você falou para poder destruir o ídolo que está na tua vida. Porque um dia Jacó percebeu que era necessário uma ruptura. Jacó percebeu que era necessário ele voltar. E aquele Esaú que estava no coração dele era necessário ser lançado para fora. E ele vai num lugar, se encontra com Esaú. Ele vai num lugar, e para poder se encontrar com Esaú, ele tinha que passar um ribeiro que se chamava Jaboque. E esse Jaboque quer dizer desembocadura. Muitas vezes nós vamos no lugar onde Deus está desembocando a presença dEle. É o lugar onde Deus desemboca a sua manifestação da tua presença, onde nós vamos nos encontrar. Esse jaboque na sua vida pode ser um momento de luta, pode ser um momento de desespero que você vai ser obrigado a falar: Senhor, então vem porque eu quero falar contigo. E nesse momento um homem que prefigura a figura de Deus começa a lutar com Jacó. E Jacó, ele resistentemente começa a lutar com esse homem, mas esse homem era muito mais poderoso porque era um anjo. E nesse momento em que Jacó estava vencendo o anjo, estava lutando valentemente, aquele anjo pergunta para pergunta para ele: qual é o teu nome? E Jacó fala assim para ele: meu nome é Jacó. O que Deus estava falando para ele? Qual é o teu nome que está dentro do teu coração? Você vai falar para mim que você é Esaú, ou você vai falar para mim que é Jacó? Porque se você falar para mim que é Esaú, você vai voltar para todo o processo de novo, para desesaúlação da sua vida. Ou você vai querer seguir em frente para o projeto que eu tenho para você, um projeto de ser o quê? Um pai de muitas nações, um projeto que Deus tinha falado com ele lá, quando ele estava fugindo, quando ele tinha colocado a cabeça sobre uma pedra, e ele teve uma visão onde anjos subiam e desciam numa escada que ia até o céu. Sabe por quê, gente? Deus tem projetos celestiais para a tua vida.
Deus tem projetos em que você vai tocar o céu e a terra. E sabe o que é tocar o céu? É você usar a tua fé para trazer aquilo que já é existente no plano espiritual, para poder fazer acontecer aqui na terra. Deus tem isso para você. Mas para que isso venha acontecer na tua vida, você tem que assumir a sua posição de quem realmente você é. Eu pergunto, você está disposto nessa noite a assumir quem realmente Deus tem para a tua vida? Quem realmente Deus quer que você seja? Deus, Ele abre a oportunidade aqui para você hoje, para você assumir: Senhor, eu quero assumir o teu plano que o Senhor tem para a minha vida. Eu não quero mais assumir o plano que eu vi do fulaninho na internet, que eu vi o fulaninho andando na rua, do empresário bem sucedido. Eu quero o plano que o Senhor tem para a minha vida, porque eu quero ser mais do que vencedor. Aleluia, aleluia. Deus tem mais para você. E no momento que Ele fala que Ele é Jacó, aquele homem interrompe aquela luta com apenas um toque na coxa direita de Jacó. E ele sai mancando dali. Sabe por quê? Porque no processo em que Deus começa a tirar os ídolos da nossa vida, algumas marcas vão ficar em nós. Nos processos de que alguns pecados se instauram em nós, assim como aconteceu com Jesus, todos os pecados foram colocados diante de Jesus, e foi o que? Aconteceu que Ele foi marcado pelos nossos pecados, foi marcado nas suas mãos, foi marcado nos seus pés, foi marcado no seu corpo, por tudo aquilo que, toda a nossa idolatria que foi colocado sobre a vida de Jesus. E assim como aconteceu com Jesus, muitas vezes vai acontecer conosco. Então não ligue se você tem sido ferido, não ligue se você tem sido machucado, não ligue se você está mancando, mas o que importa é que você esteja caminhando rumo ao teu propósito. E se você está mancando, se você está machucado, é a marca que Jesus vai colocar na tua vida, para um dia você chegar diante de outras pessoas e falar: eu venci e as marcas estão aqui. É o que aconteceu aqui hoje. A Eliane passou por um processo difícil, passou por um processo em que aquilo trouxe dor no coração dela, mas ela tem lá os exames na casa dela. Se você quiser ver, depois você procura ela. Ela vai falar: um dia eu passei por isso, mas agora eu cheguei nisso aqui. Deus trouxe vitória para a minha vida. Aleluia! Isso é bênção de Deus, gente. Deus quer te levar para lá do Jaboque. Deus quer fazer você ser pai de multidões, você ser pais espirituais de pessoas que vão confiar em você e que você vai conduzir para um caminho excelente. É isso que Deus tem para nós. Eu pergunto, você está disposto nessa noite a passar pelo Vale de Jaboque? Você está disposto essa noite a largar tudo aquilo que você sempre construiu como algo sólido na tua vida, para entrar naquilo que Deus tem para você, que só acontece por meio da fé? Por isso eu quero te convidar a você a se colocar em pé.